Irmãos, chegamos no último mês do ano e nós sabemos que estamos aí a 3 domingos para o Natal. A mesa hoje está posta nas cores que nos lembram essa data e a ceia do Senhor. E o nosso sermão de hoje vai ser uma série de sermões durante esses 3 domingos antecedentes ao Natal. E nós estaremos falando nesses sermões com a série, o nome da nossa série de sermões antecedentes ao Natal será chamada Jesus Cristo, o único. Jesus Cristo, o que, irmãos? O único. Nós vamos juntos meditar, nós vamos juntos buscar, nós vamos juntos entender na palavra do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o único para nós. Se eu e você não aprendermos que Jesus Cristo é o único para nós, os nossos natais continuará sendo somente uma data para se comprar roupa nova ou para se ter algo novo para dar de presente a alguém, ou somente para acendermos luzinhas e colocarmos as nossas árvores de Natal em nossas casas. Mas nós vamos aprender que o nosso Natal, ele é muito mais que todas as coisas que possamos imaginar da data. Nosso Natal é Jesus Cristo. Nosso Natal é Cristo. Não adianta nós termos as árvores, as decorações natalinas, tudo, se a gente, como cristão, não entender que Jesus Cristo é o único. Glória a Deus. Logo, não é pecado termos decorações, termos nada disso, glória a Deus por isso. Essas luzes nos anunciam que a luz do mundo veio. A luz do mundo existe e ela é Cristo, glória a Deus. E Ele nos deu o privilégio pela graça de nos chamar de luz do mundo. Então, Ele é o Cristo e Ele nos dá esse presente. Mas nós vamos estar então nessa série de sermões chamada, qual o nome da série, irmãos? Então, vou repetir de novo, qual o nome da série, irmãos? Jesus Cristo é o único. Glória a Deus. Então nós vamos começar pelo Evangelho de João, capítulo 6. A nossa leitura hoje vai ser um pouco longa, nós vamos ler o capítulo todo. Glória a Deus. Então vamos à leitura do texto, que assim diz. Há algum tempo, capítulo 6, versículo 1 em diante. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos em que ele tinha realizado nos doentes. Guarde bem esta palavra do versículo 2, irmãos. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado na vida de quem? Dos doentes. Então guarde bem isso, grande multidão estava acompanhando ele porque viram os sinais e os milagres. Versículo 3 em diante. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para cada um receber um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: manda o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens, ou seja, homens ali, mulheres e crianças, mas só de homens tinha 5.000. Continuamos o texto, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e deu graças e o partiu entre os que estavam assentados. Partiu quanto os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram.
que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães, com os pedaços, de 5 dos pães de cevada deixados porque eles tinham comido. Versículo 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entraram nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Versículo 25 em diante. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, olha de novo, mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, e ele nos deu a comer pão dos céus, declarou Jesus. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai, quem lhe dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E é esta a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: este não é o Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe, como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus:
Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então os discípulos começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão em si mesmos a vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Agora partimos para o encerramento da leitura, do versículo 60 em diante. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não. O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair. E prosseguiu: e por isso eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, sem que não seja por isso dado por meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és tu, o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu quem os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Glória a Deus, irmãos. Até aqui a nossa leitura. Essa leitura ela é muito longa, mas aqui nós já poderíamos ir embora para casa. Evangelho de João, capítulo 6, irmãos, Jesus se revela de uma forma gloriosa a todos os seus discípulos. Veja que o texto bíblico diz que havia muitos discípulos seguindo Jesus. Mas quando eles começam a ouvir Jesus e eles levam pela forma literal, eles falam assim: que negócio é esse de comer carne dele, de comer o corpo dele, de beber o sangue dele? Que maluquice é essa? Eles levaram pela forma literal.
Quando Jesus estava dizendo apenas isso, você se alimentar de mim, ou seja, das minhas palavras, se alimentar do que eu estou ensinando para vocês, e vocês creem em mim, vocês vão viver eternamente. Mas eles levaram para o lado literal, a gente viu aqui, eles levaram para aquela compreensão de que teriam que comer Jesus, e não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, irmãos, aqueles que dele se alimentarem, vão viver eternamente. E Jesus chegou ao ponto de dizer, vocês querem viver neste mundo, se alimentem de mim, aprendam de mim. Mas a gente vê que as pessoas que estavam seguindo Jesus por interesse. E hoje em dia, irmãos, não é diferente. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia as palavras que Jesus disse aqui, ela é usada muitas das vezes nos posts pela internet. Você vê nos posts pela internet. Hoje, esses dias uma pessoa falava comigo, falava no linguajar crente, falava assim, nossa, a internet é cheia de piricrente, né? Eu falei, mas o que é esse negócio de piricrente? As mulheres quase peladas ainda têm coragem de colocar versículo bíblico. Eu sou a luz do mundo, e está lá quase nua. O homem está lá todo fortão, com um peitão de fora, mostrando o corpo, e está lá, Jesus, o pão da vida. Então, ou seja, todo mundo quer usar a palavra de quem, irmãos? De Jesus. Todo mundo quer usar a palavra de Jesus para alguma coisa. Todo mundo usa a palavra de Jesus para alguma coisa, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. E em alguns lugares, o nome de Jesus virou uma coisa mercadológica. O nome de Jesus virou uma coisa o quê? Mercadológica. O irmão que cuida aqui dos papéis da igreja, o irmão que congrega conosco e cuida dos nossos papéis da igreja, disse que ele trabalha com isso, e num dos papéis de uma igreja que ele cuida, estava escrito assim, Jesus, um bom negócio, nos finais dos papéis. Então, a gente vê que o nome de Jesus, ele é usado também para encher igrejas, para enganar pessoas, para roubar pessoas. E essas pessoas que usam isso, usam do seu título. Bispos, pastores, diáconos, presbíteros, o que quer que seja. Eles têm títulos, mas usam o nome de Jesus para abusar da fé de pessoas. Não só para roubar pessoas, não, mas também para abusar psicologicamente de pessoas. Oprimindo pessoas. Usam o nome de Jesus e a figura de igreja para poder desmerecer pessoas. Querem a pessoa como um número dentro da igreja, mas não como uma alma para cuidar dele, para cuidar dela. Querem pessoas dentro da igreja por causa de um número, porque se você não vir, você vai fazer falta, porque é mais uma cadeira vazia, ou não assim, porque se você não vir, você vai fazer falta para o nosso corpo, você é especial para Cristo, nós estamos aqui para cuidar de você. Não, se você não vem é porque uma cadeira vai ficar vazia e a gente não quer ter fotos com cadeiras vazias na igreja. Então, muitas das vezes, nós somos tratados como um número dentro de uma instituição, não como filhos e filhas de quem? Filhos e filhas de Deus. Por outro lado, Jesus Cristo é tratado como o gênio da lâmpada. Jesus Cristo é tratado como aquele que eu vou e dou uma raspadinha na lâmpada e faço 3 pedidos do que eu quero, do que eu preciso. E ali eu tenho Jesus como alguém que eu posso apenas usar e depois jogar fora. É o Jesus que me dá a bênção, é o Jesus que me dá o que eu preciso, é o Jesus que pode me socorrer na necessidade. E aí Jesus Cristo, irmãos, para muitos, virou um instrumento ou um meio pelo qual eu recebo o que eu quero. Então Jesus Cristo para muitos virou um meio. Sabe, ele virou um meio, ele virou uma ponte. Jesus Cristo virou uma ponte para que, por exemplo, do outro lado da ponte tem tudo o que eu quero. E essa ponte, para que eu chegue aonde eu quero e alcance tudo o que eu quero, é Jesus. Então muitos passam por essa ponte, que é Jesus, para querer chegar aonde querem. E nós vimos no texto aqui, Jesus viu, porque ele conhece o coração. Ele foi bem claro, por 2 vezes ele fala no texto. Por 2 vezes. Veja que na primeira parte, João narra no texto dizendo que as pessoas estavam atrás de Jesus por interesse de milagre.
João narra no texto, essa é a parte que João narra. Depois lá na frente, Jesus fala, vocês não estão aqui por causa só dos milagres, não. Vocês estão aqui para comer também, porque eu multipliquei pães e peixes. Então, Jesus para muitos, Ele não é o único, o Salvador, o Senhor, não. Jesus é a ponte, Ele é o meio pelo qual eu conquisto as coisas. É o meio pelo qual as igrejas podem encher. Pelo meio pelo qual você é importante. Não, Ele é importante para nós. Ele cuida de nós. Ele cuida de mim para que eu possa cuidar de você e você cuidar de mim e nós cuidarmos uns dos. Mas para muitos é o Jesus mercadológico. Vivo a vida sem me preocupar com Ele. A minha vida sem me preocupar, vivo minha vida. Mas no meu primeiro problema, na minha primeira dor de barriga, eu venho com a cara mais lavada do mundo e eu falo: "Ô Jesus, me ajuda." Assim é esse povo. Esse povo viu Jesus fazer milagre, mas no outro dia estava com fome. E foi atrás de quem, irmãos? Foi atrás de Jesus de novo. Falou: "Jesus, estou aqui." Aí Jesus conhece o quê? O coração. Jesus conhece o coração e fala: vocês estão aqui, né? Mas vocês não estão aqui porque vocês viram os milagres também, não. Não, vocês estão aqui porque vocês querem comer. Em outras palavras, a barriga está doendo, o estômago está roncando. Vocês querem que eu faça alguma coisa por vocês de novo. Irmãos, assim Jesus tem sido. Jesus não é um instrumento pelo qual a gente extrai dele o que a gente quer. Não. Jesus é o único e Ele é o meu e o seu Salvador. Veja que para o mundo é tão fácil, para o mundo é tão fácil. Eles pegam um bebezinho, colocam numa manjedoura, 2 bonequinhos representando Maria e José, e faz um presépiozinho, coloca ali, e dizem, e aquela mensagem que eles querem passar é a mensagem de um Jesus menino. Mas a palavra de Deus me diz que esse Jesus, ele foi menino, ele aprendeu coisas de homem, de ser humano. Mas esse Jesus era 100% homem e 100% Deus. Esse Jesus esteve entre nós, sentiu as minhas dores, sentiu as suas dores. Ele sofreu como nós, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que o servo não é maior que o seu Senhor. O que isso quer dizer? Que eu e você vamos sofrer. A gente vai sofrer, mas a gente nunca vai chegar ao ponto de sofrer o que Jesus sofreu. Mas também, a gente pode entender uma coisa, que se Ele passou, nós também passaremos por sofrimentos. A gente precisa entender, e isso não é falado hoje em dia. O Jesus que nos apresentam é o Jesus que pode tudo na minha vida. Mas o Jesus que a Bíblia ensina é o Jesus que pode te ver chorar, e às vezes pode não ter uma palavra para te dar, mas Ele pode te consolar dizendo: eu estou aqui, igual Ele disse para Marta e Maria. Lázaro tinha morrido, já estava muitos dias dentro do túmulo, mas chega Jesus, Ele chora na frente daquelas mulheres, Ele não dá uma palavra, mas a única palavra que Jesus consegue dar em algum momento, Ele diz: eu estou aqui, eu estou aqui. Muitas das vezes Jesus não vai solucionar os seus problemas na hora que você quer, irmão, mas Ele vai dizer: eu estou aqui, porque eu sou único. Ele vai te ouvir como ninguém nunca te ouviu. Ele vai usar alguém para te ajudar como nunca te ajudou. Ele vai usar alguém para estender a mão para você quando você menos imaginar que aquela pessoa podia estender a mão, te ajudar e dizer: eu estou aqui. Esse é Jesus, Ele é o único que pode fazer. Aleluia e glória a Deus por isso. Mas muitos de nós estamos tratando Jesus como um meio de extrair as coisas que estamos precisando. Aí o que a gente faz? A gente instrumentaliza Jesus. A gente instrumentaliza. Aí a fé vai se crescendo, aí a fé é num objeto, ao ponto de nós vivermos num país onde a gente beija um objeto e fala: me proteja, Jesus. A gente vive num país onde a minha fé é envolvida por objetos nos quais eu preciso pegar neles para dizer que eu creio em Jesus. Este é a forma que vivemos. Igreja, assim dele nada recebemos, pois Ele conhece o nosso coração. Se fazemos de Jesus um meio para conseguir coisas, um meio para que a minha vida desenvolva, um meio para que eu cresça na vida, se eu faço de Jesus isso, Ele conhece meu coração. Agora eu digo aqui, talvez você não vá gostar do que vai ouvir.
Talvez aqui está, irmãos, o resultado do que por muitas orações não são respondidas. É quando eu e você chega para aquele que é o único e só chega com o interesse de dizer: me dá, me dá, me dá, me dá. Você sabe quando alguém toca a tua campainha ou te procura quando quer alguma coisa? Você já olha e pensa: ué, nunca vem aqui, é porque quer alguma? Não é assim? Nunca me procura. Toca o telefone, você já olha na bina do celular. Ixi, está acontecendo alguma coisa. Nunca me liga. Assim, Jesus faz isso. Mas só como Jesus faz isso? Romanos capítulo 8, versículo 27 diz assim: é aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele quem, segundo Deus, intercede por nós. Então, é Deus que sabe o que realmente está no nosso o quê? Coração. Deus, Ele é aquele pai que sabe que o filho ou a filha, ou aquele pai ou aquela mãe que sabe que o filho ou a filha tem mais 2 sacos de bolacha recheada dentro do armário, mas ele chega no mercado, ele quer levar todas as bolachas recheadas que tem no mercado. Mas Deus é aquele pai e aquela mãe que chega e fala assim: você não precisa, ainda tem em casa. Deus é esse. Por isso que muitas das vezes, irmãos, as nossas orações não são respondidas, porque o nosso Jesus, Ele não é o único. Ele é o único que pode me dar o que eu quero. Ele não é o único Salvador. Ele não é o único que pode dizer não para mim, eu vou abaixar a cabeça e vou ouvi-lo. Ele não é o único que pode chegar para mim e dizer assim: não é a hora, e eu vou dizer amém, Senhor. Ele é o único que pode me dizer isso. Não, mas para muitos Ele é o único que pode me dar o que eu quero. Esse é o Jesus de muitos. Mas esse Jesus sonda nossas mentes, irmãos. Ele sonda o nosso coração, irmãos. E quando li esse texto muito demorado, talvez você ache: nossa, que leitura longa, que leitura demorada. Nesse capítulo, João fala o evangelho todo para nós. E Jesus se apresenta, irmãos, Jesus se apresenta como o pão da vida. E é interessante porque na mesa de todos nós, parece que não pode faltar o quê? O pãozinho. Na mesa de todos nós, parece que não pode faltar o quê? O pãozinho. Vou numa casa, às vezes, aqui em Cruzeiro, de uma irmã, mãe de um irmão que congrega conosco, e sempre tem o fulano que vai comprar o pão mais cedo. E chego lá, quando chego, sempre tem um pãozinho. Com a manteiga ou com maionese, sempre tem o pãozinho. Irmãos, o pão é o alimento que mais está nas nossas mesas. Por que Jesus, então, Ele dá um exemplo de dizer que é o pão? Para que todas as vezes que a gente possa olhar para o pão, a gente possa lembrar: olha, o meu Cristo, Ele é o pão que dá a vida. Esse eu vou comer e depois eu vou sentir fome de novo. Mas existe aquele que dele eu me alimento, e me alimento dele para a vida eterna. E Ele é Cristo. É dele que nos alimentamos para a vida eterna. Mas veja no versículo 26 em diante, Jesus Cristo repreende a procura por interesse. E é aqui, irmãos, que a gente vai partindo para a conclusão. Jesus, Ele repreende pessoas porque buscam Ele por interesse. E aí eu quero te dizer: sim, irmãos, Jesus é aquele que me fere. Jesus é aquele que te fere. Eu quero te dizer, irmãos, que Jesus é aquele que me machuca, que é aquele que te machuca. Quando muitas das vezes você acha que você tanto precisa de alguma coisa, quando muitas das vezes você acha que tanto só Ele pode fazer algo por você, e Ele continua te dizendo não, ou Ele continua te dizendo assim: ó, você não precisa disso, isso não é para você. Ou então quando Ele diz não é a hora, ou então quando Ele diz: se eu te der isso, você me deixa. Se eu te der isso, vai encher tanto os seus olhos que você vai virar as costas para mim. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? Foi ou não foi, irmãos? O filho pródigo tinha tudo e ele falou: eu tenho tudo, já tô bem, eu quero só a minha parte da herança e acabou, eu vou viver minha vida. E ele foi. Mas só que aquilo que ele achava que era tudo, acabou. Mas a misericórdia de Deus o alcançou. E ele voltou e entendeu aonde ele tinha tudo e quem era tudo para ele: o Pai.
E Deus Pai é tudo para nós. Então eu quero dizer, irmãos, sim, Jesus nos fere. Se prepare, pois Jesus pode te ferir a qualquer momento. Que sermão louco é esse, pastor, nessa manhã? Sim, Jesus pode te ferir. Sim, Jesus pode te ferir dizendo não. Sim, Jesus pode te ferir dizendo agora não é a hora. Ou Jesus, ele pode te dizer assim, olha, o que você está pedindo, eu sei o desejo do seu coração. O que você está pedindo é para querer mostrar que você tem. O que você está pedindo é para querer mostrar que você é. Irmãos, nós vivemos uma cultura onde assim, não votou no político que eu gosto, morra. Não votou no partido que eu quero, morra de fome, morra isso. Nós vivemos, irmãos, a cultura do cancelamento. Se você não é do que eu gosto, vou boicotar você. Ninguém compra lá o que você vende. Ninguém vai aonde você mora, porque eu vou boicotar você. Nós não temos sentimentos no nosso coração que por trás ali tem um pai de família, tem uma mãe de família. Aquele trabalho, aquela mão de obra dele ou dela leva pão para dentro da casa de alguém. Mas a gente é esse tipo. Aí vem Jesus e me fere, e te fere, e mostra quais são os reais desejos do nosso coração. Irmãos, Jesus deixou o coração daquelas pessoas nu. Jesus mostrou, olha a verdade aqui. E aqui eu faço uma pergunta. Se Jesus fizesse uma limpeza agora na nossa mente, no nosso coração, e jogasse direto nesse telão, o que apareceria? O que apareceria dos nossos corações, irmãos? O que apareceria de dentro de nós? O que estaríamos prontos para revelar nesse telão? Para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para os seus amigos, para você mesmo. Você pegar e falar, nossa, tudo isso está dentro de mim. Esse ódio, essa raiva está dentro de mim. E aqui, eu continuo, Jesus nos fere, irmãos. Jesus, ele feriu essas pessoas ao ponto, veja, ao ponto, versículo 60, vamos ler. Ao ouvirem isso, veja, tudo que nós lemos antes, hein? Ao ouvirem tudo isso, muitos do quê? Dos seus discípulos disseram, qual é? O que eles disseram, irmãos? Dura é esta, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, dura é esta, quem pode suportá-la? Aí, sabendo no seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que o que, gente? Do que ouviram, Jesus falou, isso te escandaliza vocês? Jesus sabia, irmãos, Jesus revela nossos corações, por isso que Ele é o único. Ele está revelando o meu coração e o seu. Ele nos fere, irmãos. Jesus, Ele o quê? Ele nos fere. E Jesus é aquele que não tem medo de dizer, pode ir embora. Se você não quer me seguir, vá embora. Veja, no versículo 67, vamos ler? Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir embora, não? Vocês também não querem ir embora? Simão, Pedro, respondeu, e é isso aqui que dá o nome da série de nossos sermões, a partir de hoje, diz, Simão Pedro respondeu, tu, para onde o quê? Para quem iremos? Em outras traduções está escrito, para onde a gente vai, Jesus? O Senhor és o único, o Senhor olha o que o Senhor falou, olha tudo o que o Senhor falou que quem se alimenta do Senhor tem vida eterna. Aquilo que os nossos familiares viram, comida descer do céu, lá no deserto não é nada, porque eles comiam e se guardasse para outro dia estragava, apodrecia. O Senhor tem o que é eterno, o Senhor está me dando o que é eterno. O meu corpo pode apodrecer nessa terra aqui, mas em glória eu estarei renovado, vivificado com o Senhor. Ele é o único, em glória eu estarei lá. Então não tenha medo, irmãos, não tenha medo do Jesus que me fere. Você pode dizer nessa manhã, eu não tenho medo do Jesus que me fere. Não tenha medo do Jesus que te fere, porque Ele quer mostrar como está o meu e o seu coração. Sim, irmãos, Jesus Cristo é esse que nos fere, para que a gente possa acordar e enxergar que Ele é o nosso Salvador, e Ele não é o gênio da lâmpada.
Sim, irmãos, Ele nos fere para nos chamar a atenção, porque Ele é nosso Pai. E fazendo isso, para o nosso bem, para que possamos amadurecer. Então Jesus vai nos ferir. Entenda, Jesus vai te ferir dizendo, não é a hora fulano, não é a hora ciclano. Ele vai te ferir falando, você não precisa disso. Isso não vai ser para o seu bem. Ou então Ele vai te ferir dizendo, olha como é que está o seu coração. Seu coração está muito longe de mim. Você está odiando os outros. Você está desejando o mal dos outros. Você está querendo que outros se prejudiquem ou morram por causa disso, ou por causa... Olha como está o seu coração. E diz, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos continuar sendo crentes e cristãos verdadeiros, cada dia mais maduros, para que a gente possa entender, irmãos, que Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. A gente às vezes canta, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E agora nós estamos vendo um Jesus que é capaz de me mandar e te mandar embora, e dizer, vai embora. Se você não está comigo porque eu sou seu Salvador, porque eu sou seu único Senhor, vá embora. Eu não quero interesseiro aqui, vá embora. Irmãos, quando eu lia este texto, no ano de 2016, eu resolvi, falei, não teremos campanha na igreja. Eu não quero ensinar o povo a ser um crente interesseiro. Eu quero ensinar o povo, o Evangelho, a saber que te ama. E quando eu e você amamos Cristo Jesus, o carro é o detalhe, irmãos. A casa é o detalhe. A cura é o detalhe, irmãos. A conta com dinheiro é o detalhe, irmãos. Porque você está amando aquele que é dono do ouro e do quê? Mais que qualquer coisa. Então é um detalhe. Sua vida vai brilhar com tudo, porque Ele é Deus. Irmãos, e aqui eu termino o sermão citando alguns homens de alguns livros que eu li. No livro de Confissões de Agostinho de Hipona, um grande homem de Deus que existiu alguns séculos passados, Agostinho de Hipona, em seu livro Confissões, disse assim, feristes o meu coração com a tua palavra, e eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu lá fora te procurei. Veja, ele fala que a palavra de Deus feriu o coração dele, e ao invés de ele largar Jesus, ele respondeu como Pedro, eu te amei. Sua palavra me feriu. O Senhor mandou eu embora, mas isso foi te amar. O Senhor falou para mim que eu era interesseiro e eu enxerguei. E isso me fez te amar pelo que tu és. A palavra, e no comentário de Adam Clarke diz assim, a palavra perversa do mundo mentiroso é geralmente melhor recebida do que a santa palavra da verdade. E isso é verdade, irmãos. No mundo tem um monte de coisa e as pessoas aceitam isso. As pessoas aceitam as coisas que existem na onde? No mundo, mas não aceitam a palavra de Deus. E então nós podemos entender que a palavra de Deus é verdade, mas tem sido rejeitada por muita gente. Por isso que Jesus Cristo é o único, irmãos. Você está diante da mesa daquele que é único. Único, Ele é Senhor. E o último comentário de Thomas Coke, ele diz assim, mas se eles fossem humildes e infantis, ou seja, tivessem o coração como de criança, realmente estivessem buscando as bênçãos espirituais para as suas almas, teriam entendido perfeitamente o nosso Senhor. Se eles estivessem com o coração aquebrantado, se eles fossem humildes, eles tinham entendido o que o Senhor Jesus tinha, o que, irmãos? Falado. Então logo Pedro diz, para onde iremos? Se só tu tens a palavra? Irmãos, eu termino o sermão de hoje, para nós cearmos, te fazendo essa pergunta, quem nós somos? Nós somos os discípulos interesseiros? Ou nós somos os discípulos que entendem que Ele é o único, o caminho da verdade e da vida? O Natal é mais que luzes e árvores. O Natal, Ele é Jesus Cristo, a nossa salvação e única vida eterna.